Nessa aula, vamos dar continuidade à análise da call opening na posição vendida. E, portanto, vamos analisar o impacto da volatilidade e depois dos forward points. E com essas duas informações, vamos analisar como fica o vetor em cada um dos 4 setores. Então, vamos começar aqui com a dispersão de Bradesco. Então, carreguei aqui no polinomial Bradesco para o prazo de 1 ano, pesquisando no banco de dados no período de 1 ano. Então, a menor volatilidade do at the money para o prazo de 1 ano foi 23,59. A maior, 30%. Portanto, temos uma magnitude de 6,62, o que é muito pequena. Ou seja, a vol de Bradesco é muito comportada, dado que é um grande banco, uma grande instituição, muitos players operando, então a vol está bem equilibrada, então é um ativo de fato bem sólido. Quando a gente vê uma frequência, uma amplitude muito grande, é que esse ativo está tendo variações de preços extremos numa janela de tempo razoável, certo? Então, este número aqui, relativamente pequeno, mostra o preço do ativo muito comportado, o que também vai ajudar a gente determinar as regiões aonde ele se encontra e para onde ele tende a ir. Portanto, nós temos a vol aqui de 28,04, temos aqui a volatilidade de Bradesco hoje em níveis de 28 e percentil 92. Portanto, apenas aqui 92,80. Portanto, apenas aqui 7,20% das amostras tiveram uma vol maior do que a atual. Então, estou afirmando que Bradesco está no quartil. Então, a volatilidade de Bradesco está para uma janela de 1 ano, para o prazo de 1 ano, extremamente cara. Portanto, temos que observar aonde está a moda, a média e a mediana. Então a gente consegue ver a média e a mediana a 27 aqui, então, portanto, pode ter uma queda aqui de 1%, né? E aqui é um pouquinho mais que 1%, e temos a moda aqui em 27,5%. Então, portanto, o Bradesco ele está tendo uma diferença muito pequena do que nós estamos verificando para a moda e para a média, e ao mesmo tempo a gente sabe que é pequeno, até porque essa variância é de 6%. Então existe sim espaço para a vol ceder e ceder bastante ao longo do tempo. Lembrando que essa estrutura é uma venda de volatilidade, quanto maior a vol, melhor. Então, portanto, a vol aqui de 28 para o ativo, ela de fato está alta, né? Mas comparado com outros ativos, a vol de 28 ela pode ser considerada uma vol baixa. Então, nominalmente, ela não está elevada, mas em percentil de fato está. Então, isso aqui pode favorecer a marcação a mercado depois de contratado o derivativo, porque uma queda de vol vai fazer com que a frequência diminua e vai diminuir a chance de bater na barreira e, portanto, vai jogar o valor dessa call opening em direção a zero. Então, este cenário da verdinha acima das demais ajuda bastante. Então, 92% é de fato um percentil elevado. Então, por essa ótica, está muito bom fazer a call opening usando o ativo subjacente Bradesco, mesmo com uma vol um pouquinho abaixo de 30. Por isso que eu escolhi esse ativo, além depois a gente vai ver a posição do seu valor em relação à sua série histórica, também está próximo das máximas, de uma janela de 5 anos. Então, portanto, próximo de uma janela de 5 anos nas máximas e a vol nas máximas chama bastante a venda da call opening como um vetor dominante, certo? Então, portanto, vamos pegar esta análise feita e vamos trazer um pouco aqui para o ambiente do Monte Carlo, onde esse ambiente, o que eu fiz? Eu alterei os dados. Então, eu mantive a estruturação da call opening constante, papel a 17,62, strike 17,62, botei a barreira aqui no 140, 24,68 e liguei o Monte Carlo 1 e o Monte Carlo 2, representando para a distribuição roxinha e a vermelhinha. E eu roubei a volatilidade. Eu forcei 23% na roxinha e coloquei 30% na vermelhinha, tentando simular os dois limites, o limite mínimo e o limite máximo.
Portanto, eu quero descobrir como fica essa distribuição se por acaso o ativo for para as mínimas históricas, ou seja, o percentil for para zero, ou se o percentil convergir para 100%. E nós vamos agora passar a analisar a relação do strike e da barreira sobre esta ótica. Na análise, a distribuição roxinha com vol de 23%, o que nós vamos observar? A roxinha, tendo uma vol menor, ela vai ter uma concentração maior sobre o preço forward, ou em direção ao drift, portanto, o preço forward está 20,09 e menor concentrações na cauda. A vol maior vai ser o oposto. Nós vamos ter maior concentrações nas caudas e menos sobre o preço forward, aonde temos o drift da distribuição indo na direção. Então vamos ter aqui alguns impactos interessantes. O primeiro impacto é, com a vol menor, nós vamos ter uma concentração maior acima do strike, ou seja, da linha amarela para cima. Com a vol menor vai ter uma maior concentração. Isso vai gerar, com a vol maior, um delta maior da vanilla, mais um preço esperado menor do derivativo. Então o delta é maior, só que o preço derivativo do vanilla ele vai ser menor, porque eu tenho extremos menores. Já a posição com a vol de 30 acima do strike, eu vou ter um delta menor, mas eu vou ter um preço menor, maior do derivativo, porque eu posso atingir extremos maiores. Perfeito? Então, temos aqui a observação da vanilla, exatamente essa composição. Então, com a vol de 23, o delta 75 ele está maior. Então, esse delta 75 está remetendo às observações de 68 e 96, e o delta aqui de 72 aqui, referente às observações de 62. Então, mais observações acima do strike vai ser um delta maior da vanilla. Observações, menos observações, um delta menor. Só que isso daqui para muitos pode ser um contrassenso. Então, quem tiver um pouco com dificuldade disso, favor remeter o curso de modelagem matemática de opções vanilla na parte de Monte Carlo, aonde eu faço uma descrição bem detalhada deste comportamento do delta, perfeito? Então, isso aqui só estou ressaltando isso e pincelando porque ele é importante. Então, com a vol de 30, o preço do derivativo ele de fato vai ser maior, apesar do delta ser menor, perfeito? E na hora que a gente vai analisar a barreira, que é o que importa aqui na opção com barreira, nós vamos entender o impacto do preço. Então, com uma vol de 23, o número de observações acima da barreira, lembrando que esse 16,45, nós vamos ter as observações que culminaram acima do nível da barreira. Mas se for numa contínua, que é o caso da precificação que a gente está usando, temos que colocar esse número aqui do hit probability vai ser muito maior, porque tem as observações que batem e voltam, e portanto eles chegam a ativar a barreira, mas eles no vencimento as observações terminam abaixo da barreira, conta como uma barreira que foi trigada, mas ele não conta como hit. Então, com uma vol maior, nós vamos ter uma maior chance de bater na barreira no expire, então, portanto, no contínuo vai ter mais chance de bater na barreira, a precificação da vanilla cai. Então, aqui temos um contrassenso, né? Temos aqui o delta maior da vanilla curto, certo? Com a vol mais baixa, porque tem mais observações, e tem um hit menor. Então, na prática, esse hit o hit menor acaba afetando o preço da call vanilla, porque ela se distancia, né? Lembrando, quanto menor o hit, menos vai valer o valor da vanilla, apesar do delta estar sendo maior aqui. E aqui temos um delta menor da vanilla, mas a maior chance de bater na barreira faz com que o preço da vanilla, que já teve um incremento marginal por aumento da vol, aumentasse. Então o preço da vanilla aumenta, e como o hit também aumentou, ele aumenta ainda mais. Então a vol de 30 vai fazer com que o preço do derivativo da call open-in suba pelo vetor vanilla e pelo hit probability, tá certo? Então quanto mais observações, maior o valor da vanilla, maior o valor do hit, então temos dois incrementos a mais no preço. E a gente consegue observar isso aqui nesta precificação da call open-in, onde temos uma call open-in em Bradesco, o spot
17,62, strike 17,62, barreira no 140, 24,68 e, portanto, nós vamos ter aqui o preço de 10,70 com a vol mais baixa, certo? E o preço de 15,05 com a vol mais alta. Então nós tivemos um incremento do HIT, o que joga o preço dessa call open-in em direção da Vanilla, certo? E temos o incremento marginal da Vanilla, dado o incremento da volatilidade, apesar que o delta da Vanilla aqui, ele é maior com a vol menor. Perfeito? Então, na prática quanto maior a vol, menor a aderência da call open-in na alta, mas nós vamos ter, ao mesmo tempo, a aproximação do preço da Vanilla. Essa diferença vai ser computada em forma do teto, certo? Essas gregas a gente está discutindo bastante da parte de barreira, também no curso de modelagem de opções com barreira, então quem tiver com dificuldade, remeter esse curso, porque não é nessa seara aqui que nós vamos discutir este assunto. Aqui eu estou discutindo o vetor em si e eu preciso de vez em quando usar essas informações para ilustrar melhor essa diferença. Então aqui está a diferença de delta, 3%, e a diferença de preço, 2,80, isso aqui na Vanilla, e na barreira aqui, a diferença de hit probability está aqui em 8%, e a diferença de prêmio aqui em 4,35%. Então, o que eu fiz aqui embaixo, eu coloquei no eixo cartesiano o desenho dos dois vetores. Então, portanto, o roxinho, ele está me expressando o quê? O desenho do eixo cartesiano da opção com a vol mais baixa. Então, portanto, estou levantando um prêmio menor. Então, o que acaba acontecendo é os dois vetores, eles são deslocados pela diferença de prêmio, a diferença de 4,35. Então, quanto maior a volatilidade, mais prêmio recolho para a Vanilla, maior o HIT, portanto, mais prêmio recolho pela call open-in. Então, portanto, a call open-in ela é deslocada para cima à medida que a vol vai subindo. Quanto maior a vol, melhor, porque eu estou vendendo uma call open-in, que é uma call que não existe, tem que bater na barreira para existir. Quanto maior a vol, maior a frequência, maior a chance de bater na barreira, maior o valor da Vanilla, maior o valor da call open-in. Então a ideia daqui é recolher a maior quantidade de prêmio possível. E uma vol mais alta me dá mais chance de bater na barreira. Então isso que nós temos que tomar cuidado. A vol mais alta é um sinal do mercado que a frequência da distribuição do ativo vai ser maior. Então, maior chance de bater na barreira. Então, portanto, nós temos que tomar muito cuidado na escolha da barreira. Eu quero negar essa barreira. Eu acredito que essa barreira não vai atingir, porque 24,66 está acima do preço target do analista, neste exemplo teórico que nós estamos analisando. Então, portanto, se eu coloquei a barreira aqui a volta mais alta, quer dizer que grandes chances de bater na barreira. E lembrando, bateu na barreira, virou uma call, virou um liability. E lembrando que no ato de bater na barreira, essa call aqui, ela está 40% dentro do dinheiro, tá certo? Então, portanto, a diferença entre não ter uma Vanilla e ter uma Vanilla deep in the money, é melhor não ter a Vanilla. Isso é uma questão óbvia. E escolher isso é uma arte, porque eu tenho que colocar a barreira num patamar superior ao call do analista, mas ao mesmo tempo retendo um bom hit probability para manter este prêmio elevado. Então, vol altas, extremos são esperados, extremos esperados, grande chance de bater na barreira. Lembrando que pode ser que bata na barreira e antes do vencimento ele realize. Então, existe ainda uma chance dessa call Vanilla virar pó. Mas para isso acontecer, tem que subir 40% e depois cair 40%. E aí eu tinha uma call open-in que virou uma Vanilla, mas essa Vanilla no exercício ela não foi exercida porque não havia intrínseco na mesma. Perfeito? Então, portanto, essa regra é válida e, de fato, a call open-in é bastante sensível à variação de volatilidade. Lembrando que, neste exemplo, foi só 4,35% do prêmio, porque Bradesco é de fato um ativo muito comportado, a gente consegue ver isso pelo número de 6,62%, que é a diferença entre a vol máxima e a mínima observado, e essa diferença é muito pequena. Se eu pegar ativos mais voláteis, essa diferença vai ser gigante e, portanto, ia ter uma diferença disparidade muito grande entre a precificação de vol de 23 e 30. Alguns ativos eu podia estar usando 25 e 60.
Então, portanto, se a diferença da magnitude fosse mais alta, a gente haveria uma diferença cada vez maior de prêmio, tá certo? Então, de fato, a vol é muito comportada e, portanto, o choque da vol que foi utilizado de 6% gerou um prêmio de 4,85. Então, o choque foi pequeno, o prêmio ele está grande, então eu posso afirmar que a call opening é bastante sensível à volatilidade e, portanto, quanto mais no limite do setor B eu estiver, melhor, certo? Lembrando que vol alta é setor A e B. Como vai pedir forward points positivo, acaba culminando no B. Então, portanto, quanto maior a vol, sempre haverá mais prêmio que eu vou estar recolhendo pela call opening. Mais prêmio e lembrando que quanto mais a call opening se aproxima da vanilla, me dá espaço para eu afastar a barreira, certo? E afastar a barreira é eu ter mais espaço para negar a distribuição. Então, eu quero negar a distribuição e tomar o cuidado para negar a distribuição que esteja, de fato, acima do call médio do mercado, dos analistas de mercado, sobre o ativo subjacente. Perfeito? Então, dada essa explanação, vamos agora zerar a pedra de novo e vamos começar a análise agora do forward points. Mantendo aqui a mesma lógica, eu desenhei o Monte Carlo 1 e o Monte Carlo 2 com a configuração da call opening 100 com 140 para o prazo de um ano e eu tive o cuidado de colocar a vol a 30% de ambos as duas distribuições, porque eu não quero distorcer esse dado de mercado, porque a ideia é distorcer os forward points. E aqui eu adotei como exemplo 18% de juros com 1 de carrego, então, portanto, a distribuição roxinha vai representar o forward points muito positivos e usei os juros a 1 e o borrow a 18, invertendo, jogando os forward points bem negativos. Lembrando que a composição de 18 com 1, a gente viu o mercado trabalhando nesses níveis no finalzinho do governo da Dilma. E 1 com 18, nós vimos isso acontecendo no auge do Covid. Então, esses dois cenários, eles existiram de fato no Brasil. A magnitude de 18 com 1 e 1 com 18 é absurda, certo? Muitos países do mundo nunca passaram por um efeito de sanfona tão grande quanto esse, então, portanto, o estresse dos forward points está sendo muito superior ao estresse da vol, certo? Porque o da vol eu peguei um cenário de um ativo muito calmo e o estresse dos juros eu estou pegando o cenário do mercado brasileiro, que de fato é mais conturbado. Então, a primeira coisa que nós vamos reparar é o forward points dos forward points positivo, dado o papel a 17,62, o futuro é 20,16, positivamente inclinado. Já 17,62 com forward points negativo, 15,08. Então, o futuro é menor do que o spot. Então, o drift do roxinho foi para a direita, o drift do vermelhinho foi para a esquerda. E, portanto, o impacto no apreciamento vai ser brutal, certo? Então, vamos entender esse impacto. Já na call vanilla, já podemos ver um impacto brutal, porque above strike do drift para a direita, 66%. O impacto do drift para a esquerda, 23%. Então, portanto, nós vamos ter uma discrepância de preço da vanilla enorme. Vamos ver a vanilla aqui. Bradesco, papel a 17,62, strike 17,62, porque essa call opening precificada, se virar uma vanilla, os strikes e o spot estão os mesmos da vanilla. Então, essa call opening, se for trigada a barreira, vai virar essa vanilla. Então, dado juros a 18, carrego a 1, vol de 30, nós vamos ter o prêmio de 20%. Aí, carrego a 1, vol a 18, o prêmio aqui de 5%. Portanto, a variação de prêmio foi 15%. É muito maior do que o exemplo da variação de preço na vol? Sim, é claro, só que a variação da magnitude dos juros foi absurda. Então, não são proporcionais. Seria errado eu afirmar que essa estrutura ela é mais sensível aos forward points do que da vol, porque o choque da vol não foi proporcional. Eu deveria ter usado 20 de vol, né, e usado 80 de vol, porque 20 de vol, 15 de vol
já foi observado em Bradesco, e ao mesmo tempo, no auge do Covid, nós observamos Bradesco a 80 de vol. Então, eu deveria ter usado uma magnitude muito maior, o que daria um choque muito maior aqui na parte da vol. Então, este número teria sido bem maior se eu tivesse usado aqui 15 com 80, perfeito? Mas o que vale é a gente entender a magnitude de cenários que de fato ocorreram na janela que eu estou selecionando aqui para a aula. Então, Ford Points e Vol, os dois impactam da mesma maneira a call open-in, certo? E obviamente existe diferenças, mas aqui para um cenário olhando por cima, quase a mesma coisa, perfeito? Então, a diferença de delta monstruosa, normal, porque eu tenho aqui 66, aqui 23, uma diferença de 43%, então isso aqui é esperado, e obviamente acima do nível de strike da roxinha, muitas observações, limites extremos muito maiores, a gente sabe que o preço da call tem que valer muito mais. Menos observações acima e limites menores de alta, tem que valer muito menos a call, tá aqui a explanação da call. Então agora vamos olhar acima do nível da barreira e entender essa diferença gigantesca que nós vamos observar. Então o Ford Points positivo, nós tivemos 23% das observações culminando acima do nível da barreira aqui, e apenas 3,28% da distribuição com drift negativo. Então, portanto, temos que lembrar que os dois casos têm as que batem e voltam e culminam na contínua e na discreta, então, portanto, os dois números vão ser maiores, mas uma questão óbvia, a de 23% vai ter uma diferença muito maior de hit. Então, o hit observado aqui vai ser quanto? Vai ser de 44, 47 com 11. Lembrando que a call opening é muito sensível ao hit probability. Então, portanto, temos aqui o preço da opção com drift positivo a 16%, muito próximo dos 19%, e com o drift negativo 3%. Obviamente, a magnitude de preço aqui ela está enorme. Na call opening a diferença está dando 12%, né? E a gente tem que lembrar que aqui é 3,56 de quanto? Do preço aqui de 5%. Então, a diferença entre 5,25 para 3,46 está 1,79 e a diferença daqui dá 3,27. Então, portanto, com o drift positivo, a diferença é maior. Portanto, por essa régua, essa daqui foi mais... essa aqui foi menos impactada, então a call opening se aproxima mais da vanilla, mas na hora que eu divido 3,27 e eu divido pelo valor aqui da opção com barreira, isso aqui vai dar 20% e a daqui vai dar 51%. Então, em percentual, o impacto é menor da diferença de preço. Nominalmente ele vai ser maior para os preços menores com o drift negativo, mas na hora que eu vejo em proporção ao prêmio, ela é mais relevante com o drift positivo. Então, com o drift positivo é onde está de fato o game, até porque se o Ford Points é negativo, a gente vai estar no setor A ou C. A ou C é um setor onde que o setor C, se for o Ford Points negativo e tiver no C, é para compra da call opening, não para venda, então nós não estaríamos discutindo esse vetor. E no setor A, a gente tem que olhar a call opening com um pouco mais de cuidado, porque o Ford Points negativo vai de fato machucar muito a diferença de prêmio. Perfeito? Então, portanto, a gente sabe que o impacto ele vai ser grande e é no hit, e o hit, obviamente, altera o preço, porque o preço da call opening é o preço da vanilla ponderado pela probabilidade de bater na barreira. Perfeito? Então, o choque é enorme do drift, as diferenças dos números são gigantescas, o que corrobora para uma diferença grande aqui tanto de preço, né, quanto de hit probability. E lembrando que o hit probability acima de 50%, a call opening está convergindo para a vanilla. E abaixo de 10%, ela começa a virar pó muito rápido, tá certo? Então, essa call opening aqui, ela vai perder muito valor. Com drift positivo, a gente tem que lembrar que a passagem do tempo, com drift positivo, a distribuição roxinha vai em direção à vermelhinha e vai diminuir naturalmente. E no caso, o drift negativo, a vermelhinha vai em direção à roxinha, vai em direção ao preço spot. Então, o carrego ele vai ser muito favorável para um distrato antecipado da call opening com drift positivo, que o tempo vai passar, os extremos nas caudas vão diminuir pela vol,
ao mesmo tempo, porque a vol vai diminuindo o impacto ao longo do tempo e o drift vai diminuindo, então a call opening com forward points positivo e vol alta, ela perde valor muito rápido. Já com forward point negativo, ela vai perder valor muito devagar, porque vai diminuir a cauda da volatilidade, porque é menos observações na cauda, mais sobre o preço forward, né? Mas ao mesmo tempo o preço forward vai em direção spot, então ele vai se aproximar da barreira. Então o carrego da call opening com forward points positivo e a vol positiva, a vol muito alta, é muito favorável, o que vai me chamar um destranto antecipado mais rápido, perfeito? Então temos aqui no eixo cartesiano essa diferença plotada, então temos aqui a distribuição com forward points negativo, aqui com forward points positivo, temos essa diferença gigantesca, porque o choque de fato foi muito grande, então essa estrutura é de fato muito sensível aos forward points. Quanto maior, melhor, porque essa diferença ela vai ser ampliada, sendo essa diferença real e foi observada no Brasil numa janela de 10 anos. Perfeito? Então, dada essa explanação, vamos juntar agora tudo e fazer o desenho dos grandes 4 setores. Construção dos 4 grandes setores. Inseri 4 linhas no apreciador, linha 0, 1, 2 e 3, e mantive os dados de contratos constantes. Call contínua opening, ativo Bradesco, papel a 17,62, strike 17,62, barreira 40% para cima, 24,66. E o que eu fiz aqui? Eu fiz os desenhos dos 4 setores. Então, linha 0, juros a 18, carrego a 1, vol a 23, forward points alto, vol baixa, então isso daqui vai me dar o quê? O setor D na linha 0. Linha 1 aqui, eu fiz o quê? Forward points alto, vol alta, então temos aqui o setor B. Já na linha 2, eu tenho forward points negativo, vol baixa, o que me dá o setor C. E, por último, por exclusão, temos forward points negativo com vol alta, o setor A. Então, foram desenhados 4 setores. Então, os dados de mercados foram distorcidos para representar os 4 extremos. E o que nós vamos ter aqui? A precificação do derivativo e o hit probability. Então, o setor D vale 12,09 com hit de 40, certo? Sendo o setor neutro. Aí, o melhor setor para venda é o 16,32 com 44, maior hit, maior preço, certo? Que é o setor B, conforme já analisado. O setor aqui C é o pior setor de todos, então 4,65 com o hit, o hit de o valor de 1,19 com o hit de 4,65. Então, portanto, o hit é muito baixo, o preço é muito baixo, então vender no setor C é impossível, porque é o setor de compra, tá certo? Então, é o setor oposto do setor B. E por último, temos aqui o setor A, que é 3,46, 11,82% de hit. Então, como o choque da forward points foi muito grande, nós vamos ter uma discrepância muito grande entre os setores neutros, que é o setor D e o setor A, né? Então, o setor D e o setor A. Então, portanto, o forward points está impactando mais, então o D está ganhando aqui tranquilamente de A em termos de preço, porque o D, o preço aqui é 12,09 e o A é 3,46, porque o choque do forward points foi muito mais expressivo do que o choque da volatilidade. Dado a análise setorial da call opening, vamos fazer agora a análise setorial da Vanilla. Então, portanto, eu repliquei a mesma lógica. 4 linhas, repliquei os dados de mercado, papel a 17,62, strike 17,62, prazo de 1 ano, joguei os mesmos choques, 18 com 1,23, 18 com 1,30, 1 com 18,23, 1 com 18,30. Então, portanto, eu mantive os mesmos choques, então eu fiz os mesmos setores. Então, linha 0, setor D, linha 1, setor B, linha 2, setor C, linha 3, setor A. Então, portanto, nós vamos ver as mesmas relações de preço do que vimos na call opening. Lembrando que a call opening e a call vanilla, a call opening, se bater na barreira, vira vanilla. Perfeito? Então, basicamente, esse derivativo pode ser esse.
e a diferença entre este cara e este é o hit probability. Então, fizemos os desenhos e a relação de preços vão estar nos mesmos setores. Perfeito? Então, dado toda essa explanação aqui, eu fiz o desenho dos 4 setores juntos, né? Então, vamos olhar aqui, temos, por uma questão aqui de cores, vamos ter o melhor setor para a venda é o setor B, aonde eu vou ter Ford Points positivo, vol alta, então, portanto, o setor B eu vou ter aqui, no caso aqui da Call Opening, porque aqui é a Vanilla, nós vamos ter o setor B aqui, que é a linha 1, 18 com 1 com 30 de vol, nós vamos ter o maior prêmio recolhido e esse prêmio elevado, ele está sendo favorecido pela volta para Ford Points. Em segundo lugar, vem o quê? Vem o setor D. E a diferença entre o setor B e o setor D, que é essa setinha pretinha aqui, é a diferença da volatilidade. Já a linha vermelhinha está me dando o quê? A diferença do Forward Points. Perfeito? Então, portanto, a gente está vendo diferença de vol, diferença de Forward Points, e a gente consegue ver que o choque da vol, do Forward Points foi muito maior do que o choque da volatilidade. Então, portanto, fica óbvio que eu quero vender o ativo quando está no setor B e eu quero comprar o ativo quando ele está no setor C, certo? Então, são os dois setores antagônicos. Então, portanto, para a gente agora complementar a visão geral, vamos começar a comparar o melhor setor com os demais setores. Vamos comparar B com A, B com C e B com D e vamos analisar o Monte Carlo em si, como é que fica a distribuição e a relação de preços. Vamos plotar setor A, B e setor A. Então, o roxinho vai ser sempre o setor B, que é o melhor setor para venda, e a comparação vai ser sempre o Monte Carlo 2, o vermelhinho. E aqui, no caso B com A diferença entre os dois é basicamente o Forward Points. E é onde nós vamos observar a maior diferença de aqui, praticamente 24. No caso aqui, tem que ser esse cara mais esse cara aqui, tá? Então, a diferença é de 14% de prêmio. Então, portanto, o que nós vamos ter? A mesma volatilidade, os shifts diferentes. Então, o drift da Ford Points positivo deslocou para a direita, observações acima da barreira muito mais elevadas, maior chance de extremos, a Vanilla vale mais, maior hit, temos o preço aqui de 19%. Já para a esquerda, temos vol elevada, o que me daria mais chance de bater na barreira, e a Vanilla valeria mais, só que o drift foi para a esquerda, afastando tanto as observações acima do strike como da barreira, o que jogou o preço diretivo para baixo, e isso justifica essa diferença monstruosa. Está aqui a diferença das observações da formação do preço da Vanilla, certo? E está aqui a diferença da formação do hit probability, sendo esta diferença de preço apenas o Ford Points. Vamos dar continuidade aqui, já a relação B com C, aonde nós vamos ter B o melhor cenário, C um cenário relativamente ruim, porque aqui temos o pior cenário, que é o cenário da compra, aonde nós vamos ter tanto a volatilidade, quanto, vamos colocar mais esse cara aqui, vamos ter tanto a vol jogando contra, quanto os Ford Points jogando contra. Então, a distribuição C, Ford Points drift para a esquerda, portanto, nós vamos ter um afastamento das observações acima do strike e acima da barreira, e para complementar a vol mais baixa, limites de extremos maiores, concentração em preço forward mais sobre o preço forward e o preço forward abaixo do nível do strike. Então isso joga o preço da call opening muito para baixo, tornando aqui uma região de compra, não de venda. Então aqui temos dois extremos. Eu quero vender o setor B e comprar o setor C. Então, portanto, essa aqui vai ser a maior diferença na formação do preço Vanilla e, ao mesmo tempo, a maior diferença da formação da barreira. Então, portanto, aqui temos a maior variação de preço do mesmo vetor com dados de mercados distorcidos, sendo os dois extremos clássicos. Perfeito? E a gente vê o grande impacto e isso mostra que não dá para errar.
Call opening é for the points positivo, vol próximo de 30, pode trocar a venda da Vanilla para call opening, que o produto vai ficar legal, certo? Vol abaixo de 30, for the points negativo, esquece, a call opening não pode ser vendida em hipótese nenhuma. Vai ser um erro matemático vender a call opening. Então, portanto, se é horrível vender, é bom comprar. Perfeito? E na aula oposta a essa de compra de call opening, nós vamos ver essa mesma conclusão no cenário invertido. Perfeito? Então, quem quiser entender melhor, por favor, assistir essa aula que está aqui nesta trilha, bem próximo da que vocês estão assistindo aqui, só o produto do lado. Perfeito? Então, portanto, a gente vai conseguir ver os dois lados da moeda, sendo esse aqui o lado da venda da call opening, depois vamos ver a análise da compra da call opening. Certo? E para a gente finalizar aqui, vamos analisar o último setor, que é B com D. Então, B com D, a diferença vai ser apenas o quê? A volatilidade, que é o menor choque. Então, portanto, B eu vou ter o quê? Forward points positivo, D forward points positivo, a diferença é vol alta e vol baixa. E nós vamos ver que essa aqui vai ser a menor diferença, 2,12. Então, a diferença da formação da Vanilla vai ser a menor possível, né? E a diferença da formação da barreira vai ser a menor possível. Então, a gente está vendo que as duas distribuições estão muito parecidas, tá certo? Que a diferença do choque das duas é apenas a vol. E como o choque foi pequeno, a diferença está pequena, então, portanto, a diferença de prêmio eu consigo vislumbrar, mesmo com uma vol mais baixa, vendendo a call opening, certo? Lembrando que o forward points está muito elevado e está favorecendo demais a call opening. Se o forward point tivesse um pouco mais baixo, a gente talvez não tivesse vendo uma relação de diferença de preço tão pequena. Então, portanto, é possível também vender a call opening no setor D se o forward points estiver ajudando bastante, certo? E lembrando que nós estamos aqui apenas analisando a matemática. A matemática é o que vai me dar a relação da magnitude do prêmio. E não vai adiantar nada disso se o analista não acertar o cenário do ativo objeto. Perfeito? Então, portanto, a estruturação matemática ela é fundamental para otimizar o produto, mas se o analista não acertar o call, não vai adiantar nada. Perfeito? Então, a função dos analistas é dar o preço target e o caminho do ativo objeto, certo? E a função do estruturador em si é olhar os dados de mercado e determinar níveis de barreira, dado o call do analista, e viabilidade do mesmo. Então, nós vamos ter que nos tatear no que as informações que foram passadas, e com essas informações, nós vamos pegar os derivativos e refinar a operação. E a métrica é essa, certo? A partir agora da próxima aula, nós vamos começar a analisar o impacto dos diferentes níveis de barreira. Nós vamos ver a formação da estruturação em relação a The Money Skill Smile, dos vetores, e nós vamos entender como se decompõe a call opening na Vanilla, e nós vamos combinar com o call do analista e explicando a estrutura. Então, esta aula foi dedicada à volatilidade, forward points, os grandes 4 setores, e terminando essa aula, a próxima aula, nós vamos entrar nos últimos detalhes para combinar no call do analista e vamos juntar tudo com uma análise final.